Pare tudo, você está prestes a descobrir o segredo mais sombrio da Guerra Fria. Não é a bomba atômica, é a bomba de cobalto. Uma arma que não explode, mas sussurra a morte devagar, envenenando o planeta por décadas. Por que ninguém quer falar sobre isso? Fica comigo, porque o que você vai ouvir pode mudar sua visão sobre o fim do mundo. Ei, imagine só. Uma bomba que não explode com um estrondo ensurdecedor, mas que sussurra a morte devagar, envenenando o ar, a terra e tudo o que respira. Tipo uma cobra traiçoeira que se enrola no pescoço da humanidade e aperta devagarzinho. Pois é, a bomba de cobalto é exatamente isso, uma arma nuclear suja projetada para espalhar radiação letal por anos a fio. É a arma do juízo final que a ficção científica ousou imaginar, mas que a realidade quase concretizou. Ninguém quer tocar no assunto, né? Mas aqui estamos nós, desenterrando esse esqueleto do armário da Guerra Fria. Se você está curioso sobre como algo tão pequeno pode acabar com o mundo inteiro, fica por aí. Vamos mergulhar nessa história sombria passo a passo, sem rodeios. Vamos começar do básico porque, olha, muita gente confunde isso com bomba atômica comum. A bomba de cobalto não é só uma explosão nuclear qualquer, não, senhor. Ela é uma variação perversa da bomba de hidrogênio, mas com um twist maligno, uma camada de cobalto 59 ao redor. Quando explode, boom, o cobalto vira cobalto 60, um isótopo radioativo que solta raios gama como se não houvesse amanhã. Pensa nisso como um veneno invisível que se espalha pelo vento, contaminando solos, águas e alimentos. Não mata na hora, mas condena gerações inteiras a um sofrimento lento, com cânceres, mutações e uma terra estéril. É como se o apocalipse resolvesse chegar de fininho, sem alarde, mas com uma persistência diabólica. Cientistas chamam isso de arma do juízo final, e com razão. O conceito é tão aterrorizante que foi cunhado por um dos pais da era nuclear. O físico húngaro Leo Szilard, 1950 Szilard, o mesmo homem que ajudou a desenvolver a bomba atômica, usou o cobalto como um exemplo didático, um alerta dramático para o mundo. Ele queria que o mundo visse o abismo. Mas espera aí, será que isso existe de verdade? Bom, teoricamente sim. A física por trás dela é sólida, mas ninguém nunca testou uma de verdade, graças a Deus. Os soviéticos flertaram com a ideia nos anos 60 e os Estados Unidos da América também cogitaram, mas pararam por aí. O medo da retaliação e da destruição mútua garantida, a famosa MAD, Mutual Assured Destruction, foi o único freio. Ainda assim, o medo persiste, né? Em um mundo onde nações brigam por poder, quem garante que algum louco ou um estado pária não resolva construir uma? A tecnologia está aí. E o cobalto é relativamente barato e abundante. A Guerra Fria, aquela época em que o mundo vivia no fio da navalha, com os Estados Unidos da América e União Soviética se encarando como dois valentões no playground. Foi nesse caldeirão de tensão que a bomba de cobalto nasceu. Leo Szilard, em uma transmissão de rádio em 1950, jogou a ideia no ar como um alerta. Ei galera, se a gente continuar assim, vamos criar uma arma que acaba com tudo. Ele usou o cobalto como exemplo porque é barato e abundante, tipo, você encontra em minas comuns. Mas o negócio pegou fogo mesmo quando os soviéticos anunciaram testes nucleares sujos. Nos anos 50 e 60, Khrushchev, o líder da União Soviética, ameaçou o Ocidente com bombas que poderiam contaminar continentes inteiros. Imagina o pânico. Jornais americanos estampavam manchetes como a bomba que mata o mundo, e o povo corria para os abrigos. Era como um filme de terror, mas real. Sirenes uivando, famílias estocando comida enlatada e cientistas calculando quantos anos a radiação duraria. A paranoia era palpável. As escolas ensinavam as crianças a se esconderem debaixo das carteiras, como se um pedaço de madeira pudesse deter a fúria do cobalto 60. Avançando no tempo, o Tratado de Não Proliferação Nuclear de 1968 tentou botar freio nisso. Mas e aí? Países como Coreia do Norte e Irã ainda brincam com fogo nuclear e com a tecnologia de hoje, drones, mísseis hipersônicos. Uma bomba de cobalto poderia ser entregue como um presente de grego em qualquer porta. Prenúncio sombrio. Se as tensões globais escalarem, tipo na Ucrânia ou no Oriente Médio, quem sabe o que sai da cartola? A ameaça não é mais apenas entre duas superpotências, mas sim uma névoa que pode surgir de qualquer lugar. Interessante notar a ironia: enquanto nações gastam bilhões em defesas antimísseis, uma arma como essa ri na cara delas. Não precisa acertar o alvo exato, basta explodir no alto e deixar o vento fazer o resto. É como jogar sal na ferida da humanidade, ampliando o sofrimento para além do imaginável. A bomba de cobalto é a prova de que a destruição mais eficaz não é a mais rápida,
mas sim a mais persistente. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Michel Casquel aqui na área com vocês novamente. Preparamos esse vídeo incrível para vocês. Antes de continuarmos, que tal dar aquele apoio bacana para o nosso canal? Curte o vídeo clicando no botão de like e compartilhe com toda a sua turma para ajudar a espalhar nosso conteúdo. Se você ainda não faz parte do nosso time, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Sua participação faz toda a diferença para continuarmos trazendo conteúdos irados como este. Bora embarcar nessa juntos, então? Tá bom, vamos descomplicar a ciência aqui, porque ninguém quer ler um tratado acadêmico, né? Basicamente, uma bomba de cobalto é uma bomba termonuclear, aquelas de fusão, mais potentes que as de fissão, como Hiroshima. No centro, o hidrogênio se funde, liberando energia colossal. Mas o segredo está na casca, cobalto-59, um metal comum em baterias e ligas. Quando a explosão acontece, cabum! Nêutrons bombardeiam cobalto, transformando-o em cobalto-60. Esse danado tem meia-vida de 5,27 anos, o que significa que metade da radiação some só depois disso, mas o resto persiste por décadas. Raios gama penetram tudo, paredes, corpos, solos, é como um fantasma radioativo assombrando o planeta, personificando a morte lenta, comparado a uma bomba atômica normal, que mata com calor e onda de choque em um raio limitado, a de cobalto espalha fallout radioativo por milhares de quilômetros. Símile perfeito, é como derramar tinta invisível em um rio. Ela se espalha, mancha tudo e demora uma eternidade para limpar. Estudos estimam que uma única bomba de 1 megaton com cobalto poderia tornar uma área do tamanho da Europa inabitável por anos. Hipérbole? Nem tanto. Cálculos de físicos, como Hans Bethe, mostram que múltiplas bombas poderiam elevar a radiação global a níveis letais. E os efeitos no corpo humano, nem me fale. Radiação gama ataca o DNA, causando leucemia, câncer de tireoide, deformidades em bebês. Imagina cenas apocalípticas, cidades vazias, ventos uivando por ruas abandonadas, enquanto sobreviventes tossem sangue e veem a pele cair. Onomatopeia do horror, tic-tac do contador Geiger marcando a contagem regressiva para a extinção. A morte não é um evento, é um processo lento e doloroso. Agora, vamos falar do que realmente assusta, o meio ambiente. Uma bomba de cobalto não destrói só humanos, ela devora a natureza inteira. Solos contaminados viram desertos radioativos, onde nada cresce, nem grama, nem árvores. Rios e oceanos carregam o veneno para longe, matando peixes, aves e mamíferos marinhos. É como se a Terra ganhasse uma cicatriz eterna, simbolizando a arrogância humana. Pensa no ciclo alimentar. Plantas absorvem cobalto-60, animais comem as plantas, humanos comem os animais. Pronto, uma cadeia de morte personificada. Estudos da ONU alertam que fallout assim poderia causar fome global, com colheitas falhando e bilhões passando fome. A literação amarga, devastação, destruição, desespero. E o clima. Explosões nucleares já bagunçam a atmosfera, mas com radiação extra, invernos nucleares se prolongam. Nuvens de poeira e fallout bloqueiam o sol, gelando o planeta. Ironia cruel. Enquanto lutamos contra o aquecimento global, uma arma assim nos joga num freezer eterno. Prenúncio. Se o aquecimento dar errado, talvez a radiação faça o resfriamento de tudo, à custa da vida. Animais selvagens sofrem mutações grotescas, pássaros sem asas, peixes com olhos extras, imagens vívidas de um mundo distópico onde a natureza geme em agonia, ecoando o erro humano. A herança da bomba de cobalto não é uma cratera, mas sim um planeta silencioso e doente. O grande mistério, por que o mundo finge que a bomba de cobalto não existe? Simples, meu caro, isso é medo puro. Governos evitam o tópico para não alarmar o povo. Imagine o caos se todo mundo soubesse quão fácil é construir uma bomba dessa. Mídia prefere focar em bombas limpas, porque radiação suja é tabu, tipo falar de morte em festa. Mas tem mais. Tratados internacionais proíbem armas radiológicas, mas fiscalização é fraca. Países negam pesquisa, mas rumores persistem. Coreia do Norte, por exemplo, testa mísseis que poderiam carregar algo assim. E terroristas, Deus nos livre. Um grupo extremista com cobalto rouba a cena, espalhando pânico global. Ironia máxima, enquanto Hollywood faz filmes como Dr. Strangelove satirizando loucura nuclear, a realidade é mais sombria. Ninguém quer admitir que vivemos à beira do abismo, com nações acumulando arsenais como colecionadores de selos mortais. O silêncio é ensurdecedor, porque a verdade é insuportável. Não é só doom and gloom, viu? Defesas existem, tipo bunkers subterrâneos blindados contra a radiação. Governos estocam iodo para bloquear a tireoide,
e máscaras filtram ar contaminado. Mas honestamente, contra uma bomba de cobalto global, é como tapar o sol com a peneira. Tecnologia moderna ajuda, satélites detectam testes e tratados como o START limitam arsenais. Mas o melhor escudo é diplomacia, conversas, acordos de desarmamento, personificação, nações como gigantes brigões que precisam sentar e fumar o cachimbo da paz. Para o cidadão comum, kits de sobrevivência viram essenciais, água purificada, comida enlatada, contadores Geiger, hipérbole. Prepare-se como se o fim do mundo batesse à porta amanhã. Refletindo sobre isso, a bomba de cobalto simboliza o pior da humanidade. Gênio virando monstro. Ela nos lembra que o poder nuclear é uma espada de dois gumes, cortando tanto inimigos quanto aliados. Prenúncio, ignore os avisos. E o tic-tac da radiação pode ecoar para sempre. Mas à luz, movimentos pacifistas crescem e jovens protestam contra armas nucleares. Quem sabe um dia banimos essa praga para sempre. Se a ameaça nuclear é real, a ameaça cibernética é diária. Não deixe seus dados e sistemas vulneráveis. A NetAdept Technology oferece soluções de TI de ponta para proteger você e sua empresa. Clique no link da descrição e descubra como ficar um passo à frente das ameaças modernas. Quer se aprofundar na história das armas nucleares? O livro A Bomba, a história da arma que mudou o mundo é essencial. O link do livro está na descrição. Ufa! Chegamos ao fim dessa jornada sombria. A bomba de cobalto não é ficção, é uma ameaça real, pairando como uma nuvem negra. Mas conhecimento é poder. Compartilhe, discuta, pressione líderes. Não deixe o silêncio vencer. E se você gostou, se inscreva no canal e ative o sino para mais segredos que o mundo tenta esconder. Até a próxima.